Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais um seminário permanente de investigação do SIX Nova. Desta vez temos connosco a Beatriz Roque, que vem fazer uma apresentação daquilo que foi o seu trabalho de mestrado, a sua dissertação de mestrado em Sociologia pela FCSH, com o nome Transição de Género, Representações dos Profissionais de Saúde na Perspectiva dos Utentes Trans. Fui eu que fiz o acompanhamento dessa dissertação de mestrado. A Beatriz é formada em Sociologia pela Universidade de Évora e, portanto, é mestra em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa. No final da apresentação dela, da apresentação pública do trabalho, o desafio que colocámos, quer eu enquanto orientadora, quer a professora Helena Serra enquanto diretora do SIX Nova, quer mesmo o arguente que estava presente e que também pertence ao SIX Nova, o professor Bruno Dionísio, colocámos-lhe justamente pelo interesse e pelo à vontade que a Beatriz transpareceu na sua apresentação e a segurança que demonstrou, e pelo interesse do tema, obviamente, desafiámos justamente a Beatriz a fazer então uma apresentação um bocadinho diferente e também ela pública aqui nestes seminários e ela agarrou esse desafio de forma muito, com muita vontade, com muita garra e, portanto, Beatriz, deixo-lhe já o palco, agradecendo esse seu entusiasmo, essa sua disponibilidade e estamos todos curiosos com a apresentação que nos vai então proporcionar. Obrigada. Eu vou começar então por, primeiramente, agradecer o convite, não só para o seminário, mas também o incentivo para conseguir apresentar este trabalho e chegar a mais pessoas. Queria agradecer a quem está aqui a assistir e quem irá assistir depois também posteriormente, quando estiver disponível online. E pronto, e como a professora Cláudia disse, esta é a minha dissertação de mestrado, portanto eu vou apresentar aquilo que foi, vou fazer muito aquilo que foi a minha defesa pública que fiz em janeiro deste mesmo ano, e pronto, e espero que gostem e que possam sentir-se à vontade no final para colocar questões ou que sentirem que poderia ser um pouco melhor explicado. E pronto, então se calhar passo aqui, agradeço à professora Cláudia também por ter feito este início, e vou então compartilhar aqui a tela para conseguir mostrar a apresentação. Pronto, aqui é aquela parte inicial, não sei se conseguem todos ver, sim? Sim, Sim, está sim. ótimo. Ok. Portanto, como este tema, pelo que percebo, pode ser assim um bocadinho difícil para algumas pessoas compreender a sua complexidade, eu gosto sempre então de fazer estas noções introdutórias, porque acho que assim é mais fácil compreendermos exatamente aquilo que estamos a falar. E então, nesta dissertação, portanto, uma das siglas principais é LGBTQIA+, portanto, diz respeito a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexo, assexuais e ao que se refere uma pessoa ser trans. Portanto, é importante situar aqui que dentro desta sigla incluem-se então as pessoas trans. Portanto, esta sigla engloba diferentes orientações sexuais e também identidades de género, e é precisamente devido a isso que se inclui aquele mais no final, porque assim deixa a sigla em aberto, por forma a que cada pessoa autodetermine aquilo que é e que sente. Pronto. Uma pessoa trans é uma pessoa que não se identifica com o sexo designado à nascença, e aqui o sexo e o género eram apresentados como sinónimos no passado, mas neste momento alguns autores, nomeadamente Judith Butler, defendem a sua separação, portanto, conferindo ao sexo um fator que é atribuído à nascença através de características visíveis, e é sobretudo algo que é atribuído por outros àquela criança, e o género é entendido como uma performance, portanto, é trabalhado enquanto sociedade, enquanto cultura, e daí que seja importante fazer a distinção entre estes dois conceitos, desde logo para se perceber melhor sobre aquilo que vamos falar. Assim sendo, nas abordagens mais recentes, ser trans pode implicar ou significar vários tipos de transição, sendo que não é necessário a existência de terapia hormonal e ou de cirurgias, e cada pessoa tem o direito, ou deveria ter o direito, como vamos poder perceber, de realizar a transição conforme aquilo que são os seus desejos e as suas ambições. Um conceito determinante também
quando se aborda a experiência das pessoas trans, como já fui referindo, é o da autodeterminação, ou seja, isto significa que apenas a pessoa é capaz de determinar quem é, excluindo, por exemplo, a necessidade de comprovação da identidade por parte de terceiros, nomeadamente profissionais de saúde, e esta questão da autodeterminação é bastante importante e é fulcral quando se trata de pessoas trans. Bom, aqui na definição da problemática, a escolha deste tema deve-se sobretudo pelo interesse pessoal por esta comunidade e também pelo campo da saúde. Então achei que seria interessante juntar estes dois para começar então a decidir aquilo que iria fazer. Por forma a tornar este trabalho execuível e conseguir ter resultados que fossem possíveis dentro daquilo que também é o tempo da dissertação, optou-se por circunscrever apenas a saúde de pessoas trans, que também é muito pertinente porque são aquelas que apresentam menos visibilidade pública e também científica, comparativamente a outros grupos mesmo dentro da própria comunidade. Por exemplo, estuda-se muito mais a orientação sexual do que a identidade de género. Numa fase inicial foi necessário realizar o estado de arte, que em sociologia e em qualquer área, mas em sociologia é bastante importante, e perceber aquilo que já tinha sido feito. Para quem não está tão familiarizado, o estado de arte é perceber aquilo que já tinha sido feito, o que é que esta dissertação vai acrescentar não só à ciência, mas também àquilo que podem ser questões que se levantem em sociedade através da investigação científica, e portanto foi muito importante perceber aquilo que já tinha sido feito e o que é que poderia ser, que características poderiam acrescentar-se novas àquele conhecimento que já tinha sido, que já é conhecido. E, portanto, a partir daí definiu-se uma pergunta de partida que permitisse orientar a investigação e também foram definidos os objetivos. Aqui estão algumas referências que constituíram o quadro teórico. Tratando-se de um trabalho sob o ponto de vista sociológico, tem aqui sociólogos que são clássicos, não é? Como quem é de sociologia, de certeza que sabe perfeitamente quem são, e mesmo quem não é de sociologia. Portanto, temos o Becker, o Foucault, o Goffman, e portanto estes autores trazem conceitos muito importantes, não só na sociologia, mas também, pronto, cruzam-se muito com aquilo que é a nossa área. Portanto, estudar o estigma, a identidade, a norma, até mesmo o desvio, e depois alguns autores portugueses que estudam não só a sociologia da saúde, como também particularmente as questões LGBTQIA+, e também as questões trans, como por exemplo Catarina Salles Oliveira e Andréa Mendes, João Rodrigues, Catarina Lemos e Zélia Figueiredo, que é uma pessoa muito importante naquele que foi a questão do acompanhamento de pessoas trans, através do SNS, nomeadamente. E, portanto, este é o quadro teórico que foi muito enriquecedor compreender, e eu tentei no meu trabalho perceber como é que estes autores clássicos e aquilo que eram os seus conceitos foram sendo e podem ser aplicados àquilo que é a realidade muitas vezes de pessoas trans, nomeadamente na descoberta da sua identidade. Aqui na definição do objeto, portanto, este tema é pertinente, pois pretende acrescentar conhecimento no contexto específico da prática clínica, e aqui distingo particularmente a prática clínica de todos os contextos de saúde, por exemplo, excluindo-se e das urgências, por exemplo. Portanto, a prática clínica implica que a pessoa está a ser ou vai ser acompanhada naquele que é o seu processo de transição, e isto fez com que o trabalho pudesse ser muito mais direcionado então para a prática clínica, porque senão iremos ter outras vertentes, se fossem os cuidados de saúde no geral, que, acabariam por ficar muito perdidas. Portanto, o objeto de estudo acabaria por se perder bastante, e assim foi mais fácil perceber como é que é esta experiência dos profissionais, naquela que é dos utentes, naquela que é o tratamento com profissionais que à partida acompanhariam melhor as pessoas trans. Portanto, a questão de partida é que representações têm os utentes trans sobre os profissionais de saúde que os acompanham na sua transição e que impacto tem essa relação. Passando agora aqui para os objetivos específicos, foram delineados estes 6 objetivos. Portanto, estes são os objetivos que foram traçando melhor aquilo que seria o trabalho: identificar se os profissionais estão informados, perceber o que pode ser melhorado, entender o enquadramento legal e se é suficiente ou insuficiente para aquilo que são as reivindicações de pessoas trans nesta área tão importante como a saúde.
reconhecer efeitos imediatos e a longo prazo da transição de género na própria pessoa, identificar se as pessoas são seguidas pelo SNS ou pelo privado e que implicações resultam desse acompanhamento, e perceber também o impacto da relação com os profissionais de saúde na vida dos utentes. Portanto, estes foram os objetivos específicos, assim de forma geral. Este trabalho realizou-se segundo um estudo de natureza qualitativa, por ser aquele que melhor se adequou aos objetivos da investigação. Portanto, o que se pretendia era compreender em profundidade a experiência dos utentes. O instrumento de recolha de dados que melhor se adequou foi a entrevista semi-estruturada, e o critério para participação é as pessoas terem sido acompanhadas na prática clínica em Portugal, independentemente de terem sido seguidas no SNS e ou pelo privado. Porque existem pessoas que são seguidas em ambos tanto no SNS como no privado, portanto é importante perceber como é que são feitos esses percursos, se são percursos que começam num sítio e acabam noutro, ou se as pessoas vão recorrendo a estes dois serviços. O recrutamento dos entrevistados foi intencional, com base primeiro na rede de contactos e depois também, em alguns casos, através da técnica do snowball. Posteriormente, realizei transcrições verbatim e também analisei os dados, portanto, fiz a análise de conteúdo dessas mesmas entrevistas. Na descrição dos resultados, portanto, eu dividi esta parte em 7 subcapítulos, que correspondem a representações que vão desde a identidade de género e autodeterminação ao impacto da relação com os profissionais de saúde. Portanto, vai tendo aqui vários capítulos. Estes tópicos correspondem ao que foi transmitido, evidentemente, nas entrevistas, foi assim que eu dividi o trabalho, e no total foram entrevistadas 10 pessoas trans, portanto 6 homens trans, 2 mulheres trans e 2 pessoas não binárias, com idades compreendidas entre os 15 e 33 anos, distribuídas por diversas cidades de Portugal. Estas entrevistas realizaram-se online, daí haver várias cidades e também uma pessoa da região autónoma dos Açores. Nestes próximos diapositivos irei partilhar algumas citações das entrevistas, porque acho que é a forma mais exemplificativa para o fazer e portanto, os resultados das entrevistas foram muito ricos neste sentido, portanto, acho que é mais fácil perceber o que é que implica a transição e toda esta parte da saúde, se conseguirmos então perceber aquilo que são os testemunhos dos entrevistados, por isso nos próximos diapositivos irei apresentar algumas citações que eu considero que foram bastante exemplificativas daquilo que foram os resultados do trabalho. Portanto, a identidade é partilhada pelos entrevistados como algo muito pessoal e que somente os próprios conseguem definir. Portanto, lá está aquele conceito da autodeterminação. Praticamente todos os entrevistados revelam que começaram a questionar a sua identidade logo na infância, não todos, mas geralmente começam a questionar mesmo que não se sintam ou não saibam o que fazer com esses pensamentos, mas começam a questionar-se na própria infância, de que algo está diferente relativamente aos seus pares, e o apoio nestes processos é fundamental, tal como partilhou este entrevistado. Portanto, a descoberta da identidade de género e as diversas derivações que podem surgir deste conceito inicia-se sobretudo pelo contacto com amigos ou conhecidos da comunidade LGBTQIA+, alguns aliados da causa, portanto pessoas que não pertencem à comunidade mas que estão por dentro daquilo que se passa na comunidade e apoiam bastante. Também às vezes têm conhecimento através de pesquisas na internet e com os entrevistados mais jovens, então isso é absolutamente fundamental. Alguns documentários, aulas de sexualidade e ou cidadania na escola e também através das redes sociais, não só porque são uma fonte de informação, como também permitem que as pessoas consigam falar entre elas e trocar experiências. Isso é muito importante, como podemos ver aqui neste caso, o apoio familiar. Portanto, esta pessoa em específico tentava seguir pelo caminho daquilo que era o género atribuído à nascença, mas efetivamente não conseguia superar, que era uma coisa que o afetava bastante. Portanto, teria sido muito mais fácil neste caso terem dado automaticamente apoio, por vezes não precisa de ser propriamente um incentivo mas pelo menos não proibirem à partida aquilo que são as vontades, neste caso da criança.
Ah, neste tipo de transição e dentro da comunidade há um conceito que é o coming out, que é sempre muito falado, obviamente, que é nós dizermos aos outros, ou a pessoa dizer aos outros quem verdadeiramente são. E, portanto, geralmente o coming out é feito para amigos com quem se sentem mais confortáveis e só depois para a família, porque geralmente é este o processo. Um, o primeiro passo para iniciarem a transição, geralmente é procurar algum tipo de profissional, neste caso o que já o acompanho, por exemplo, um psicólogo ou um médico de família. Costuma ser sempre este o primeiro passo para iniciarem a sua transição. A relação com os profissionais de saúde que os acompanharam e acompanham na transição é realmente marcante, tanto nas experiências mais positivas como também naquelas mais negativas. E os profissionais são muitas vezes as primeiras pessoas que os utentes trans procuram para os ajudar, como já disse, às vezes até primeiro do que a família, como forma de poderem ajudar nesse processo de contar aos pais e irmãos, etc. E, portanto, na transição, o que é ideal é a existência de uma equipa multidisciplinar, portanto, profissionais que sejam de áreas como endocrinologia, urologia, porque à partida conhecem melhor aquilo que é a parte que os utentes não compreendem tão bem e que vão obviamente ter de se relacionar para conseguirem realizar a sua transição quando assim o desejam. E portanto, isso seria o ideal, mas nem sempre acontece. O que aconteceu com os entrevistados, muitas vezes, quando se dirigem então a esse profissional de saúde para iniciar aquela que é a sua transição, quando têm intenção de realizar algum tipo de terapia hormonal ou cirurgias, por exemplo, geralmente o que acontece é tentarem falar com esse profissional, mas muitas das vezes não conseguem que esses profissionais saibam exatamente o que fazer. Então, esses mesmos profissionais acabam por reencaminhar para equipas que eles pensem que possam efetivamente acompanhar essa pessoa da melhor forma. E, portanto, os utentes relataram que o principal problema, neste caso do SNS, que quase todos recorreram primeiro ao SNS, é precisamente o tempo de espera. E nestes relatos é possível perceber que ainda existe pouca informação por parte dos profissionais, mas existe um fator que se assume completamente como fulcral e distintivo, que é o facto deste profissional não ter à partida qualquer tipo de preconceito e queira ajudar a pessoa. Portanto, mesmo que a pessoa não saiba exatamente o que fazer ou nunca tenha ouvido falar ou nunca tenha lidado com a comunidade trans, é fundamental que se mostre predisposto a ajudar aquele utente, a tratar como trataria qualquer outro utente e a encaminhar para pessoas que considere que vão conseguir então ajudar essa pessoa. E esse é um fator mesmo determinante, portanto, serem facilitadores neste processo e não quererem que a pessoa ou esqueça essa ideia, como muitas vezes acontece, enfim. E, portanto, este ponto é muito relevante. Há também outros pontos relevantes que merecem alguma atenção especial, como, por exemplo, os profissionais de saúde mais jovens estarem maioritariamente mais atentos, atualizados e predispostos a ajudar os utentes trans, por oposição aos profissionais mais velhos. Aqui eu trouxe este último relato, trouxe uma perspectiva um pouco diferente, que foi também basicamente a única, de um profissional mais velho, que estava já depois reformado, mas que efetivamente se mostrou, lá está, bastante interessado em acompanhar estas pessoas e o acompanhamento que fez com estas pessoas certamente que alterou não só aquela que é a sua atividade profissional, mas sobretudo o entendimento daquela que é a experiência, neste caso positiva, destes utentes trans, porque se sentiram à partida muito mais apoiados e isso, como poderemos ver mais à frente, é absolutamente fundamental. Neste tipo de casos, ocorre o que se pode denominar, neste tipo de casos desta citação, pode denominar-se aquilo que é um conceito que é o gatekeep. Ou seja, esta é uma prática algo frequente concretizada por profissionais de saúde que não compreendem a experiência trans naquela que é a sua forma autodeterminada. Ou seja, não são todas as pessoas trans que optam por realizar aquilo que já se denominou como uma transição completa. Portanto, ser totalmente feminino ou totalmente masculino, naquilo que são os estereótipos, etc., as expressões de género que geralmente associamos ao masculino e ao feminino. E, portanto, este tipo de comportamento
não tem qualquer tipo de evidência científica, colocar a questão numa transição completa é até bastante desatualizado, e pronto, e é claro que ao nível daquilo que são os conhecimentos destes profissionais, é óbvio que ainda lhes falta muita formação para que consigam compreender que as coisas não são tão dicotómicas quanto ser masculino ou ser feminino, ou ser mulher ou ser homem. Portanto, existem muito mais possibilidades além disso, tanto que a identidade de género é compreendida como um espectro que, portanto, existem muitas identidades que se podem ter e surgir. Portanto, essa é uma questão que deve estar relacionada com a pessoa e não tanto com quem acompanha essa pessoa. Os profissionais, neste caso, são facilitadores dos processos e não são propriamente quem decide aquilo que a pessoa, ou não deveriam ser quem decide o que é que a pessoa é ou não é, o que é que faz ou não faz com o seu corpo, etc. Aqui temos também outro exemplo representativo deste tipo de situações. Portanto, neste caso, a pessoa mudou, o profissional de saúde começou a tratar a pessoa de uma forma diferente, quando de certa forma se adequou um pouco mais àquelas que são as concepções do profissional. Isso também é uma prática que acontece bastante e que, enfim, é muito questionada pela comunidade trans, porque as pessoas muitas vezes decorrente desta questão das pessoas se enquadrarem ou não naquilo que é valorizado pelos profissionais, ocorre que muitas pessoas por vezes têm muitas questões, mas que acabam por não colocar ou não ocultam verdadeiramente problemas de saúde, inclusive, porque têm medo que aquele profissional comece de certa forma a tratar as pessoas de forma diferente e que isso também passe para aquilo que é a saúde do utente. Portanto, se uma pessoa está a tentar, imaginemos a situação de uma pessoa estar a tentar dizer que é uma pessoa trans, que tem determinadas questões, que não quer fazer determinados procedimentos, mas quer outros, o profissional pode achar que a pessoa ou está confusa ou não sabe exatamente o que quer, e muitas vezes isso faz com que as pessoas se retraiam e pode ter impacto naquilo que é a saúde do utente, porque não está a contar tudo aquilo que deveria estar a contar por receio que aquela pessoa não valide a sua identidade e faça com que o processo da identidade de género seja ainda mais adiado, da identidade não, mas da transição de género seja ainda mais adiado. E então isso é um problema que depois está escrito na dissertação, quem tiver interesse depois está um pouco mais aprofundado. Portanto, é uma questão que realmente esta autogestão da saúde que depois os utentes têm de fazer pode realmente prejudicar bastante aquilo que é a sua saúde. Aqui no impacto desta relação entre profissionais e utentes, portanto, esta relação que se vai criando entre os profissionais e utentes é determinante e no relato deste entrevistado pode verificar-se que, mesmo que a formação dos profissionais não inclua especificamente o acompanhamento de pessoas trans, é suficiente não existir preconceito para que se consiga criar uma boa relação entre as partes envolvidas, tal como eu disse no início. Portanto, é muito importante que estes profissionais estejam predispostos, pelo menos, a ouvir a pessoa, a dar-lhe a atenção devida àquilo que a pessoa sente, para que se evitem situações como muitas vezes acontece no caso de pessoas trans, de uma tremenda solidão e autogestão da transição que pode ser bastante prejudicial para estas pessoas. As limitações do SNS também prejudicam, obviamente, a saúde mental e física das pessoas trans. Aqui falamos da saúde mental e física porque uma geralmente anda sempre a par com a outra. E, portanto, leva a este tipo de situações, como já referi, de gestão muito solitária da própria transição, e isso traz riscos, evidentemente. Nomeadamente porque no apoio psicológico ainda é mais evidente, precisamente porque as pessoas muitas vezes passam por estes processos e, por exemplo, quem passa pelo tratamento hormonal, acontecem muitas coisas que geralmente também não são ditas que poderiam acontecer, nomeadamente pode existir e existe uma transformação física, não é? E então essas pessoas não sendo acompanhadas depois psicologicamente, isso pode afetar bastante aquele que é
aquela que é a saúde mental destes utentes. E se já é tão difícil conseguirem consultas para aquilo que é a componente física, digamos assim, ainda é mais difícil o acompanhamento psicológico e muitas vezes é mesmo inexistente. E esse realmente é um fator que é muito evidente e que é muito preocupante. Não só no caso das pessoas trans, mas também naquilo que é para todas as pessoas, todos os utentes do SNS, nomeadamente. Portanto, os problemas do SNS, claro que são transversais e também afetam, nomeadamente, as pessoas trans. Com a pandemia, isso foi muito evidente, portanto, se já era difícil para qualquer pessoa em qualquer situação conseguir o acompanhamento, imagine-se para pessoas trans, que muitas vezes ficam mesmo para o último porque não se considera que os seus casos sejam urgentes, por exemplo, e esse efetivamente é um problema que devemos refletir enquanto sociedade. Aqui neste caso, só voltando um bocadinho atrás, como se pode ver, este entrevistado parou o tratamento hormonal sozinho e, portanto, isto é um risco que realmente muitas vezes se corre, além de outros problemas, como por exemplo, existirem mercados paralelos onde é possível conseguir este tipo de tratamentos, e isso ainda é mais perigoso, porque então aí não existe qualquer tipo de controle sobre aquilo que é a saúde da pessoa e é muito complicado gerir estes casos. Pronto. Aqui também este entrevistado considera que não deveria ter de recorrer a um serviço privado, com custos obviamente inerentes e bastante altos, mas sem ter essa possibilidade ainda estaria meses à espera. Na clínica que frequentou, portanto um serviço privado, foi sempre muito bem recebido e considera que também se pode ver por estes profissionais estarem mais habituados a lidar com pessoas trans, uma vez que são clínicas que vão sendo referência e vão sendo, portanto, a rede de contactos acaba sempre por então conseguir recomendar este tipo de clínicas que fazem estes acompanhamentos. Na generalidade e com base no que foi partilhado pelos entrevistados, não se pode concluir que a postura dos profissionais se altere significativamente no SNS por comparação ao privado, mas um dos fatores mais distintivos é a própria estrutura em que o profissional está inserido. Portanto, os profissionais que acompanham pessoas trans nos serviços privados aprendem, por conta da experiência ser mais frequente, mais que os profissionais do SNS, ao que se acrescenta terem, de certa forma, mais autonomia para que esse acompanhamento e a transição decorram de forma mais eficaz, mais rápida, enfim. Estas clínicas, ao funcionarem como locais recomendados por pessoas trans e também algumas associações, acabam por ter de ter quase que obrigatoriamente profissionais competentes e atualizados e que tratem de forma respeitosa os utentes, por forma a conseguirem beneficiar dessa confiança. No caso dos profissionais do SNS, mesmo aqueles que se disponibilizam e que estão muito interessados naquelas que são as trajetórias das pessoas trans, muitas vezes a sobrecarga já é tão complicada para todos os utentes que têm, que não conseguem, mesmo que queiram dar então um especial apoio de proximidade aos utentes, e isso obviamente que também se configura como um problema muito grave. Porque existe essa vontade, mas depois não existem os meios nem a forma de conseguirem acompanhar esses utentes. Aqui na discussão dos resultados, verifica-se cada vez mais que as pessoas tentam compreender o que lhes faz mais sentido no seu processo de transição. Portanto, tal como eu disse, já praticamente nenhuma pessoa trans se sente predisposta àquilo que é uma transição completa, no sentido de acreditar verdadeiramente que isso possa acontecer numa transição completa. Portanto, são ideias que vão caindo muito em desuso, ideias, conceitos que vão caindo em desuso, precisamente porque é cada vez mais frequente nós conseguirmos entender que as pessoas também são muito influenciadas por aquilo que são as suas redes de amizade e a partilha de experiências. Portanto, ser trans pode ser muito mais coisas do que aquilo que a partir de uma pessoa poderia imaginar, e portanto é nessa diversidade e é nesse apoio que é muito importante também a segurança e o conforto dos amigos, da família, de outras pessoas trans com quem possam trocar essas experiências, e aqui as redes sociais também são muito importantes nessa mesma partilha,
porque, por exemplo, alguém que queira, que tenha ideia de querer fazer uma cirurgia, por vezes é uma ideia que é quase imposta também para alguns profissionais, para outras pessoas trans, mas que se calhar se a pessoa conversar com outra pessoa trans que tenha uma visão mais parecida à sua, vai perceber que se calhar não é bem isso que quer. Então esta partilha de experiências é muito importante para que estas pessoas se sintam apoiadas naquilo a nível de saúde mental, e também é importante nós conseguimos perceber que existem várias formas de ser trans e de viver a identidade de género. E, portanto, parece-me, para quem está de fora ou quem não compreenda muito a comunidade, parece que há de ser uma questão muito diversa e muito vaga, mas na verdade é importante compreender que todas as experiências são válidas e, portanto, aquilo que é o gatekeep e os profissionais quererem que as pessoas sejam determinadas, os profissionais, as famílias, os amigos, quererem que as pessoas sigam determinado caminho, isso pode ser bastante pejorativo para aquilo que é a saúde mental destas pessoas. Portanto, é importante discutir estas questões, tendo as pessoas trans também no centro destas questões e não serem meros casos de estudo, por exemplo. Portanto, é importante situar bem estas pessoas para conseguirmos então perceber as suas experiências. Portanto, aqui esta segurança e conforto perante a família e os profissionais de saúde e amigos é muito, muito relevante, como foi possível estudar, e, portanto, nesta parte da formação dos profissionais, nota-se que de facto é urgente alterar o paradigma atual, porque ainda existe muito pouca formação, e é sempre preciso também enquadrar o contexto da transição de género naquela que é a realidade da saúde em Portugal. Tal como eu disse, os problemas do SNS não ficam fechados naquilo que são os problemas de todos os utentes, portanto, estendem-se também e bastante a esta questão da saúde de pessoas trans. Os relatos por parte dos entrevistados que foram analisados nesta dissertação não são exclusivos aos processos de transição, portanto, a falta de profissionais, sobretudo mais jovens, o tempo de qualidade em consulta, o tempo que decorre entre essas mesmas consultas, entre outros problemas, acabam por afastar, quando é possível, as pessoas do SNS. E isso também é um grande problema, porque falamos aqui depois em desigualdades entre quem pode aceder a clínicas privadas, por exemplo, e aqueles que têm de esperar que o SNS consiga resolver tudo aquilo que são os seus problemas relacionados com a transição. Portanto, no que concerne ao trabalho que o SNS tem realizado na promoção de saúde de pessoas trans, verifica-se que tem existido efetivamente uma preocupação em alargar os serviços a mais hospitais, de forma a oferecer mais respostas em menos tempo. Todavia, esse trabalho não é ainda suficiente e por vezes chega mesmo a não ser visível para aquilo que são a realidade e o cotidiano de pessoas trans. Portanto, na perspectiva dos utentes, o apoio psicológico que é anunciado não funciona como seria previsto, portanto, as pessoas vivem este processo, tal como eu disse há pouco, muito desamparadas, sem um acompanhamento profissional, e isto é bastante grave, e estamos a falar de uma comunidade que tem particulares problemas ao nível da saúde mental, com muita ideação suicida, por exemplo, e isso é algo que não pode ser descartado de todo quando se fazem estas melhorias ou tentativas de melhorias daquilo que é o acompanhamento. Portanto, a saúde mental é muito importante para estas pessoas, para todas as pessoas, mas em particular para estas pessoas, porque geralmente são sempre aquelas que ficam para o último, no sentido de não se conseguir dar uma resposta eficaz, porque não depende de uma só pessoa ou de um só profissional, depende de equipas inteiras, tem de se dedicar aos casos destas pessoas de forma quase que holística para conseguir então acompanhar estes utentes. É relevante também acrescentar que alguns entrevistados assumiram ter receio de se dirigir a serviços onde, por norma, estão ainda menos familiarizados com os processos de pessoas trans, por exemplo, como os serviços de urgência, daí eu não ter incluído no trabalho, porque aumentava a complexidade do mesmo, portanto, uma pessoa, quando vai para a prática clínica, por exemplo, numa consulta de urologia, se vai para essa consulta sem saber o que é que pode esperar do profissional, pior ainda se for para uma urgência onde à partida
o profissional não irá lidar de todo com pessoas trans. Portanto, essas questões são também limitativas na vida destas pessoas. Para muitas pessoas cis nunca pensam sequer nisso. Por exemplo, chegarem ao serviço de urgência e terem de dizer que são cisgênero, isso nunca acontece, mas pessoas trans por vezes pode ser relevante para o seu problema dizerem que estão a fazer terapia hormonal, por exemplo, e muitas vezes, consoante o profissional que encontram, acabam por não fazer isso, o que mais uma vez incorre em problemas incorre num problema de saúde mesmo, porque as pessoas não estão a relatar tudo aquilo que fazem, que não fazem, e isso é um problema porque depois o acompanhamento pode ser ineficaz para aquela pessoa ou mesmo tornar-se um problema. Existe essa omissão de informações e, portanto, algo que não deveria acontecer, mas infelizmente ainda acontece e muito. E é também necessário, ao nível daquilo que precisa de ser feito, pensar em políticas públicas que sejam mais robustas e que produzam efeitos reais. Portanto, existem alguns planos que são realizados por parte do Estado, mas muitas das vezes, se nós formos a ver aquilo que são os prazos estabelecidos para os realizar, chegamos ao fim desses mesmos prazos e efetivamente não foi assim feito não foram realizadas grandes transformações. Portanto, é preciso que as políticas não só continuem a ser feitas, como sejam mantidas também, perceber que impactos que tiveram na sociedade e, portanto, perceber sempre o que pode ser feito que acrescente mais dignidade também à vida destas pessoas. A opção de escolha da prática clínica, tal como referi algumas vezes, em detrimento de tudo aquilo que pode ser o contexto hospitalar, que é muito vago, como bem sabemos, foi proveitosa e foi bastante pertinente, considerando que, principalmente no caso da ida a uma urgência, por exemplo, as pessoas trans, à partida, são muito mais discriminadas segundo os seus relatos. Portanto, aqueles profissionais não estão ainda menos informados do que aqueles que geralmente os acompanham na prática clínica, e isso efetivamente é um problema que se coloca. Compreender então a prática clínica tornou-se relevante para perceber se as equipas e os próprios profissionais estão preparados e informados para o acompanhamento em conformidade com as diretrizes nacionais e internacionais sobre os assuntos relacionados a utentes trans. Portanto, estas diretrizes também são importantes para perceber como é que estes profissionais podem lidar da melhor forma e atender da melhor forma os utentes trans. E efetivamente, e tomando como ponto de referência os resultados dos entrevistados, não se pode comparar aquilo que acontece em equipas que não estão familiarizadas com a experiência e vivência de pessoas trans com aquelas que vão estando, de certa forma, um pouco mais familiarizadas. Portanto, a prática clínica efetivamente distingue-se daquilo que é todo o contexto da saúde fora da prática clínica. A informação tem também de estar disseminada e não circunscrita somente às equipas que lidam com o processo da transição. Portanto, à partida, todos os profissionais deveriam ter pelo menos algum tipo de formação, nem que seja muito básica, sobre o atendimento a este tipo de pessoas, de toda a comunidade, mas com particular foco nas pessoas trans. E a recolha de informação junto dos entrevistados também foi bem conseguida, daí eu ter trazido alguns testemunhos, porque foram muito enriquecedores para o trabalho, foram muito e sobretudo enriquecedores para que este trabalho pudesse ter resultados tão importantes, a meu ver, e portanto este conhecimento, através das entrevistas, permitiu efetivamente corresponder aos objetivos da investigação que apresentei no início. Como resposta a estes objetivos, verificou-se que existem profissionais mais informados comparativamente a outros, como já era de esperar, mas a informação não é um fator que prevaleça por si só, porque realmente é preciso que o profissional tenha interesse em acompanhar estes utentes. Acrescentada à formação que obviamente tem de ser realizada junto dos profissionais, deve repensar-se o modelo do SNS, reforçando o seu investimento em várias áreas, como a gestão correta dos recursos humanos, a consciente gestão financeira, que também é muito importante, e também a descentralização dos cuidados é absolutamente fundamental, porque existem pessoas que, por exemplo, vivem numa cidade, mas preferem dirigir-se a outra cidade para serem acompanhados por outras equipas que têm melhores resultados para aquilo que é a comunidade. Isso obviamente tem custos, essas deslocações não são fáceis muitas vezes para os utentes e para as suas famílias,
quando existe o caso desse acompanhamento, e portanto essa desigualdade, ou mesmo, por exemplo, pessoas dos Açores que têm de vir em dias específicos ao continente para conseguirem realizar os seus tratamentos, e muitas vezes alguns desses constrangimentos conseguiriam ser evitados se existisse então uma boa gestão daquilo que são os recursos do SNS disponíveis. Compreende-se igualmente que existem benefícios na comunhão do conhecimento entre profissionais de saúde, agentes do Estado e também associações de apoio e investigação à comunidade LGBTQIA+. Portanto, estas pessoas que investigam e que estão mais junto à comunidade são muito importantes também depois para conseguir não só criar conhecimento para os profissionais de saúde, como também ajudar a que as instituições ou as associações do Estado que estão encarregues de fazer as políticas públicas, portanto, é muito importante que exista esta colaboração entre todas as partes para que efetivamente seja possível existirem resultados que sejam visíveis para esta população. Ao longo desta dissertação, já estou quase a terminar, foi possível compreender como a identidade de género é um assunto de complexa abordagem. A relação entre profissionais e utentes nem sempre é pautada por respeito, mas tem sido verificado um esforço por procurar aprender e melhorar pela parte de alguns entrevistados. Com base no relato dos mesmos, é possível perceber que os utentes, ao sentirem que têm profissionais que os querem ajudar, sentem maior confiança e segurança, e isso é essencial para que, pelo menos, sintam que estão num sítio seguro quando se dirigem àquele consultório onde está aquele profissional. Isso é absolutamente fundamental para que se sintam apoiados. A abordagem das políticas públicas é também fundamental num trabalho desta natureza, pois é preciso situar em que ponto se está, o que já foi feito e o que falta ainda fazer, e estas políticas têm um impacto muito grande na vida das pessoas trans, pois é mediante as leis que os profissionais também guiam as suas práticas. E tudo aquilo que melhora a vida e o processo longo, que muitas vezes é uma transição, deve ser facilitado, porque a questão do tempo é absolutamente fundamental para esta população, para o bom e para o mau. A conjuntura política pode facilitar ou regredir os direitos de pessoas LGBTQIA+, sendo, portanto, voláteis a mudanças. Neste ponto é importante perceber que quando saiu a lei de 2018, que promove bastante a autodeterminação, se o contexto político fosse outro, ela nunca teria sido aprovada. Portanto, é sempre importante situar que o contexto político é muito importante, porque não só pode beneficiar, mas também pode, quando surgem outras forças políticas, pode regredir estes mesmos direitos. E é sempre importante perceber então que as políticas públicas são algo fundamental para a saúde das pessoas trans. Ao nível das cirurgias, não se compreende como é que as pessoas trans são as únicas que têm de pedir autorização à ordem dos médicos para realizar as cirurgias de resignação sexual, por exemplo. Portanto, são questões que ficam em aberto. E os resultados desta dissertação são apenas uma pequena contribuição para este estudo, portanto não pode ser para a área científica. Esta dissertação, obviamente, pela sua natureza, não pode ser extrapolada para a população, mas concluíram-se então estes pontos que eu considero bastante relevantes e que foram muito enriquecedores ter esta experiência dos entrevistados para conseguir então realizar esta análise de conteúdo que, a meu ver, foi bastante proveitosa naquilo que é o conhecimento científico. Neste trabalho, se não se tivesse circunscrito a prática clínica, portanto, se tivesse feito todo o contexto hospitalar, é provável que os testemunhos dos entrevistados fossem muito diferentes, segundo aquilo que pude analisar através do estado da arte, pelo facto de que, no contexto hospitalar, é ainda mais difícil encontrar profissionais que estejam familiarizados com estas questões, portanto, com as necessidades dos utentes. E na prática clínica, sobretudo pela experiência, os profissionais acabam por aprender como os acompanhar. Portanto, a descentralização dos serviços de saúde é também uma medida fulcral para combater a desigualdade de acesso à saúde, a par com a formação de mais profissionais e também, a melhoria das condições do SNS para que os utentes não tenham de ser acompanhados em serviços privados. Relembro que muitas vezes há muitas pessoas trans que verdadeiramente se endividam para conseguirem fazer a sua transição, tudo aquilo que desejam. Isso é também um problema, a par com aquelas pessoas que nem sequer têm condições
de pensar se quer poder ir para serviços privados. Portanto, estas questões também da desigualdade são muito importantes de estudar quando se fala em transição de género. O debate de assuntos relacionados com a transição de género, seja no contexto da escola, do trabalho, da saúde, ajuda e muito ao bem-estar das pessoas trans, uma vez que quanto mais compreendidas e mais aceites, de certa forma, se sentem, não é que seja, peço desculpa, não é que seja mais fácil, mas ajuda pelo menos a que não se sintam tão perdidas e tão sozinhas nestes processos que são muito complexos para as mesmas. Portanto, quanto mais informação e mais apoio tiverem, melhor para si e para a sua qualidade de vida. Por fim, é também importante que a ciência, nas mais diversas áreas, estude a saúde de pessoas trans, nomeadamente nos seus processos de transição, que são sempre envoltos em tanta complexidade. E pronto, agora muito obrigada por terem assistido e estou disponível para responder a questões, se tiverem. Obrigada, Beatriz, por esta apresentação. Se calhar passo a palavra ao público. Quem tiver questões, por favor, esteja à vontade para as fazer agora. Se calhar Mafalda, podia. pode ser. Bom dia. Olá, bom dia. Antes de mais, e em primeiro lugar, quero agradecer muito o trabalho da Beatriz, foi uma excelente apresentação e certamente uma excelente dissertação. Porque me interessam estes temas ligados à diversidade sexual e de género, também trabalho estas áreas. Tenho várias reflexões, várias questões para fazer à Beatriz, que talvez noutras ocasiões nos cruzemos, não é? Porque a hora já vai avançada, mas eu tenho aqui uma questão que tem mais a ver com a questão metodológica, curiosidade minha, talvez tenhas referido e pode-me ter escapado, que é em que período é que foi feita essa recolha, as entrevistas, e se foi durante o período do Covid, se apareceram nos discursos destas pessoas dificuldades que são específicas desse período, não é? Ou o acentuar de algumas dificuldades que já existiam neste atendimento nos contextos de saúde, não é? E na relação com profissionais de saúde, se foram exacerbadas, se não foram, se por outro lado até houve algumas, digamos assim, vantagens deste período. Depois, e porque me interessa muito a questão da infância, eu trabalho num projeto europeu ligado precisamente à prevenção da violência contra crianças com diversidade sexual e de género, e percebi que os teus e as tuas participantes, em termos de idade, variam entre os 15 e os 33 anos, se não me engano. Gostava de saber se notaste algumas diferenças nos discursos, mais nesta faixa de pessoas entre os 15 e os 18 anos. Isto é o interesse também mais pessoal, porque me interessa esta questão da infância, que definimos como qualquer ser humano menor de 18 anos, não é? Pronto, também por causa da questão da relação que estabelecem com as figuras parentais, não é? E como é que adultos também regulam muitas vezes estas experiências de transição. Pois, no fundo, é mais um comentário que, tendo em conta aquilo que apresentaste e que também se sabe na literatura, sabemos que Portugal continua na vanguarda em termos de enquadramento legal e legislativo, não é, nestas matérias, mas está ainda a faltar a implementação e uma monitorização destas leis, e nomeadamente da lei que tu referiste da autodeterminação de género e da proteção das características sexuais. Portanto, temos ainda aqui muita coisa para fazer, e como disseste muito bem, continua a ser fundamental termos presente que sem enquadramento legal as coisas seriam certamente muito piores e que nada está garantido de facto, não é? Como aliás vemos noutros contextos europeus os direitos sexuais e reprodutivos a regredirem.
Enfim, pronto. E por último, a questão das listas, das salas de espera em contexto hospitalar, se foram referidas pelas tuas entrevistadas e entrevistados, se foram referidas como espaços de violência. Isto porque nós sabemos, através de outros projetos, não é? Que são espaços muito hostis, onde não é respeitado muitas vezes o nome social e o pronome pelo qual as crianças e jovens querem ser tratadas. Pronto, obrigada. Ok, obrigada pelas questões. Então, na metodologia, já não foi na fase propriamente do Covid, quando comecei a fazer as entrevistas, mas para mim estava numa situação familiar que era basicamente só conseguia fazer dessa forma, pronto, e acabou por ser também bastante proveitoso e não afetou em nada ser à distância. Eu acho que até beneficiou, no caso específico do meu trabalho, porque consegui entrevistar pessoas de diversas áreas sem termos de nos deslocar presencialmente para junto uns dos outros. E também beneficiou esta questão das pessoas estarem no seu ambiente confortável, portanto, não ser um espaço. Claro que tentei assegurar que a pessoa realmente se sentia confortável, por exemplo, em casa, porque podia ter pais ou familiares que não fizessem com que a pessoa se retraísse, mas neste caso, pelo menos no meu trabalho, correu tudo bem e foi uma opção que teve de ser assim, pronto, e correu tudo bem. Na questão do Covid, não incluí essa parte do meu trabalho porque fugia àquilo que eram os objetivos do trabalho, mas aquilo que foi relatado é que a questão de efetivamente do Covid e do adiamento de tudo aquilo que foi a saúde das pessoas teve também, obviamente, impactos naquilo que são as consultas, nomeadamente da saúde mental, e também as consultas, outro tipo de consultas de acompanhamento, nomeadamente com os médicos de família, teve um impacto porque atrasou ainda mais. Portanto, pessoas que, nomeadamente um caso em específico, ia começar a sua transição, começou o Covid e automaticamente foi tudo adiado. Portanto, a vida desta pessoa ficou em suspenso e, como não foi completamente adiada aquela que é a sua transição, e é claro que isso teve impactos naquela que é a sua experiência relativamente à sua transição. Aqui as diferenças entre as idades dos 15 aos 33 anos. Eu senti particular diferença naquela que é a determinação das pessoas. Portanto, geralmente as pessoas que eu entrevistei, entrevistei mais pessoas jovens do que mais perto dos 33 anos, mas aquilo que logo a primeira pessoa que entrevistei, que foi a mais velha, com 33 anos, nota-se muita diferença naquilo que era a informação disponível. Portanto, esta pessoa não tinha informação, hoje em dia não existe informação, ou antigamente não existia a informação que existe hoje em dia, portanto estas pessoas conseguem, através da internet, nomeadamente, conseguir logo ter muito acesso a muita informação, seja em Portugal, seja noutros países, noutras línguas, e então isso é muito importante naquilo que é também não só a autoperceção da sua identidade, como também daquilo que são os processos que têm de fazer, etc. Portanto, tudo isso é mais nesse sentido que eu acho que é mais fácil terem acesso a essa informação, e isso é muito bom porque pessoas com 30 anos ou pessoas que só descobrem a sua identidade muito mais tarde, é porque geralmente não tinham informações, portanto tinham esses sentimentos, tinham essas questões dentro de si, mas não conseguiam perceber o que fazer com elas. Portanto, tinham essas questões, mas não conseguiam direcioná-las para, por exemplo, para a questão de transição de género, porque não tinham esses conhecimentos. E, portanto, acho que esse é o principal fator. E na questão dos discursos, é claro que estas gerações mais jovens, nomeadamente de 15 anos para cima, com a internet isso também muda bastante aquilo que é a sua oportunidade de conhecer novas realidades, tal como referi, e isso tem implicações depois naquilo que é a sua transição. Relativamente a estas leis, efetivamente, tal como está disponível depois na dissertação para quem conseguir e quiser ter interesse, eu referi alguns planos que fui encontrando que deveriam então ter efeitos na vida de pessoas trans, mas muitas vezes o que acontece é que esses planos
são realizados, são até alguns muito bem feitos, mas depois não têm resultados práticos. Portanto, não passam da teoria para a prática, e isso é um problema porque criam-se as políticas, as pessoas confiam que aquilo vai ter efetivamente algum tipo de efeitos e depois o que acontece é nada. Portanto, existe esse esforço, algumas pessoas notam que esse esforço realmente é realizado, mas depois, por exemplo, uma pessoa dos Açores ou uma pessoa que esteja no Alentejo tem de se dirigir a hospitais muito longe, por exemplo, para fazer terapia hormonal, que se calhar poderia fazer num centro de saúde, por exemplo. Portanto, existem aqui algumas questões que realmente, por vezes, são muito direcionadas para a transição e não se pensam como um todo de, ok, esta pessoa tem este acompanhamento médico, mas pode ser acompanhada em certas questões mais perto de casa. E isso é uma questão de desigualdade em acesso à saúde que poderia ser resolvida com políticas públicas mais fortes nesse sentido e que sejam efetivamente então monitorizadas e pronto, e que tivessem efeitos reais que as pessoas pudessem compreender. Nas salas de espera em contexto hospitalar, realmente foram relatadas algumas questões, por exemplo, alguns hospitais tentavam, assim que a pessoa chegava e se apresentava e dizia o que ia, muitas vezes algumas pessoas que já estavam mais familiarizadas diziam automaticamente ou riscavam o nome da pessoa, o nome social ou o nome morto que ainda estava em alguns documentos e automaticamente colocavam o nome da pessoa, o seu verdadeiro nome. Portanto, isso é muito importante, mas lá está, acontece muito pouco. Portanto, aquilo que se verifica, e no caso, por exemplo, de um entrevistado que relatou que mesmo quando já tinha alterado os seus documentos, portanto não havia forma da pessoa tratar pelo nome morto, a pessoa insistia em tratar, descobria ou lembrava-se e insistia em tratar a pessoa pelo nome morto. E isso é de uma violência muito, muito grande, não só porque depois no microfone da sala diz-se o nome e levanta-se outra pessoa completamente diferente, e isso é uma coisa que realmente causa muito, muito transtorno nas pessoas trans, porque é mesmo um desrespeito àquilo que é a sua identidade e uma desconsideração por aquilo que é a sua identidade, e portanto algumas vezes sim acontecem estes casos de violência que é uma violência simbólica, mas que é muito determinante naquilo que é o bem-estar das pessoas trans. Penso que respondi assim um bocadinho. Obrigada. Gostava de saber se mais alguém aqui tem questões para colocar à Beatriz. Sim, conseguem-me ouvir? Consigo. Só que penso que seja sucinto porque nós já devíamos ter terminado a nossa sessão e, portanto, Ok, vamos ok, tentar. muito bem. Ok. Pronto, Obrigada. em primeiro lugar, queria dar os parabéns à Beatriz pelo excelente trabalho e apresentação, e queria também perguntar à Beatriz se, ao longo das entrevistas, se sentiu que havia, ou seja, em termos de diferença, ou seja, em termos de diversidade dos entrevistados, em termos de identidade de género, pronto, percebi que foram entrevistados 6 homens trans, 2 mulheres trans e 2 pessoas não binárias. E eu queria perguntar à Beatriz ou seja, se conseguiu perceber se existe de facto alguma diferença ou não na experiência de cada uma dessas identidades. Uhum. Sim, aquilo que se verifica, nomeadamente a questão de quando eu defendi a dissertação, o professor Bruno, que era o arguente, fez uma questão que eu acho muito pertinente, vou tentar ser muito rápida, que é como é que se criam políticas públicas se a diversidade é assim tão grande? Ou seja, como é que se criam políticas públicas se cada pessoa tem a sua individualidade e etc. E o que aconteceu foi que, efetivamente, entrevistei pessoas muito diferentes, e que cada uma tem a sua individualidade, mas isso não implica que os seus percursos não sejam basicamente sempre muito idênticos. Portanto, aquilo que é a experiência e aquilo que é a transição acaba por ser bastante idêntica nos processos em si. Pode não ser naquilo que a pessoa considera que é a sua experiência, mas os processos em si são bastante lineares, digamos assim. Portanto, não existe muita complexidade naquilo que são os processos de transição. É claro que existem processos uns mais difíceis que outros, mas têm quase sempre todos a mesma direção. Portanto, mesmo que uma pessoa inicie terapia hormonal e cirurgias e isso tudo, esse processo não é muito diferente daquilo que é o processo de uma pessoa que só faz terapia hormonal ou que nem faz nada, por exemplo, só faz terapia
de voz, por exemplo. Mas, ao fim e ao cabo, o que muda são realmente a complexidade dos processos, mas não sinto, por este trabalho, que se tenha verificado uma diversidade que seja completamente diferente entre os entrevistados. Portanto, acho que é mais uma diversidade dos processos de pensamento, claro, porque cada pessoa tem a sua identidade e o seu pensamento, mas assim, de diferenças mesmo que sejam muito expressivas, penso que não, penso que é mais ou menos homogéneo, pelo menos estes processos. Obrigado. Bem, muito obrigada, Beatriz. Se calhar terminamos agora por aqui esta sessão. Quem tiver interesse pode continuar a contactar a Beatriz, o e-mail dela está disponível no nosso site. E, portanto, eu vou dar agora por terminada esta sessão. Só quero lembrar que a próxima sessão do Seminário Permanente vai ter lugar no dia 5 de maio e terá, neste caso, um tema completamente diferente, na área da geografia, que vai ser trazido pelo nosso colega Carmelo Ulisses, que vai estar cá como cientista convidado. Ele vai falar sobre os fluxos migratórios na área marítima das Canárias. Portanto, daqui a um mês, cá vos espero outra vez. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, Beatriz. Muito interessante. Obrigada. Obrigada. Muito Boa tarde. obrigada. E peço desculpa por ter excedido o tempo. Não há problema. Adeus. Obrigada, bom dia. Obrigada.